Rei, por quem os sinos dobram. Leia o livro, é fininho, uma delícia de ler. Bom, de qualquer maneira, não foi o homem que apareceu primeiro, desculpe, que apareceu primeiro foi isso aqui. Aí, ó. Você respondeu errado. Não foi o homem que surgiu primeiro. Quem surgiu primeiro foi o macaco. Tudo bem? Macaco. Segundo os caras, está aqui, ó. Australopithecus, 4 milhões de anos atrás. Aí foi evoluindo, ó. Pá, ó você aqui, ó. 40 mil anos. Há controvérsias nisso aqui também, viu? Eu nem pesquisando aí nos sites, nas afirmações dos biólogos. Uns acreditam numa linha, outros acreditam em outras. Mas olha, o Homo sapiens, mais ou menos parecido com a gente, ó, mais ou menos uns 100 mil anos, ó, tá vendo? E o Homo sapiens sapiens, você mesmo. Eu li um livro chamado Homo sapiens. Homo sapiens esqueci o nome do autor agora. Me fugiu, estou um pouco nervoso, esqueci o nome. Fala mais ou menos sobre isso. É legal, cara, bacana. Mas ó, 40 mil anos. Eu não sei se é bem verdade. Olha lá. Dizem alguns autores que o hominídeo, macaquinho, surgiu há 4 milhões de anos, como eu tinha colocado no outro vídeo. O Homo sapiens, nós, 40 mil anos atrás. Segundo o sábio Raul Seixas, já ouviram falar? 10 mil anos atrás só. Ele fez um rock. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Não há muitos registros de homens há mais de 40 mil anos atrás. Entre 40 e 10 mil anos atrás, apareceram alguns conglomerados. O professor de história está ali, vocês perguntem para ele, por favor. Mas homem que nem eu, você... Porra, cara, é uma coisa muito recente nessa história. Caceta. Raul Seixas aí. Ouça o rock depois, você vai gostar. 10 mil anos atrás. A escrita, 6 mil anos. O processo de ler e escrever é tão complexo, tão biologicamente intricado, que é difícil de ser explicado. Tudo bem, sabe, os animais conversam. Tem um gatinho que mia e o outro gato entende, filha da mãe. Opa! E os animais entendem. E nós, os macaquinhos, também, sabe? A primeira publicação foi mais ou menos assim. Aí o outro... E aí foram se entendendo. Apareceu a linguagem escrita, começo da história, 6 mil anos. Os gregos nasceram ou apareceram aqui na Terra 2.500 anos. Talvez tenha sido, segundo dizem aí, o primeiro povo que realmente gostou de pensar. Sabe, pensar é outra coisa que é difícil de explicar. Por que você pensa? O que diabos é consciência? Não sei. Eu só sei dizer uma coisa, grego pensava, cara. Gostava de pensar. Se você começar a ler alguns filósofos gregos aí, você fica abismado. Tem um monte de bobagem, principalmente quando eles tentavam explicar o mundo. Coisa que só foi possível com a ciência há 500 anos. Galileu Galilei, por favor, a professora de história está ali também. Ó. Os computadores começaram a ser pensados há 150 anos atrás. O primeiro cara que pensou um computador de verdade foi um inglês, Charles Babbage, um professor. A mulher dele era uma filha de um poeta inglês chamado Lord Byron. Eles eram ricos. Eles começaram a pensar num computador, começaram a criar um computador. No meio do projeto, descobriram que podiam fazer um melhor. Largaram aquele inicial, começaram a pensar no segundo. No meio do segundo projeto, eles aprenderam um puta monte de coisas e, caramba, isso aqui está desatualizado, vamos fazer outro. Nunca fizeram qualquer computador. Mas se você for pesquisar, Charles Babbage é o pai dos computadores. Na década de 80, a IBM construiu o primeiro computador que ele pensou no século XIX. A manivela. Acredite se quiser, tinha até uma impressora. O cara viveu há 150 anos atrás. Beleza. Há 68 anos se explodiu a primeira bomba atômica. Há pouco mais de 15 anos atrás, aí o genoma humano foi decifrado. Se A for 1, T for 2, guanina, citosina, se eu puser um número, eu ponho você numa sequência matemática. Você é isso. Estrela matutina, tem até uma música, né? Tudo bem? Você fala, ué, que diabos de matemática é essa? Boa, vamos para frente. Tudo isso aí é resultado da inteligência que você, como eu e como muita gente, teria muita dificuldade de responder o que diabos é isso. O que é ser inteligente?
Eu andei lendo. Em uma semana, nem sexo eu fiz, gente. Pelo amor de Deus, meu mulher ficou bravo. Pô, meu, não dá. Você começa a pensar nisso, eu tive sonho. Na primeira semana eu tive um sonho. Ontem eu tive um pesadelo. Sonhei coisa. Caramba, pô, como é que você pode sonhar? Porque isso faz pensar, cara. De qualquer jeito, eu vou contar uma coisa para vocês. Há uma coisa que a gente pode concordar. O homem é inteligente, cara. Isso tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Ensinar e aprender. Não é possível que haja inteligência se a gente não puder ensinar, nem puder aprender. 3 caras aqui que estão fazendo um papel, alguns que estão aí fazendo outro papel, e vice-versa, porque eles sabem que a gente aprende muito com vocês também. É verdade. Somos sociais. Olha, de qualquer jeito, desde que o homem começou a ser alguma coisa inteligente, um ser pensante, 2 coisas aconteceram. Ele teve que ensinar a aprender. Ensinar as crianças. Como se aprende? Como é que você aprende coisas? Porque não adianta eu ensinar só o que eu sei. Eu tenho que ensinar você a descobrir coisas que nem eu e nem você sabemos. Ainda pelo menos. E de algum modo teve que aprender, né, a ensinar e ensinar a aprender. 2 coisas que parecem distantes, mas, poxa, eu ensino você a aprender. Olha como é que se aprende isso. E você vai lá, aprende e faz melhor. De algum jeito ele teve que aprender a ensinar, porque ele não nasceu sabendo. Como é que um cara na idade da caverna poderia ensinar alguém, né, se ele não sabia nada, não tinha nenhuma experiência? Não quis filosofar, mas eu comecei a pesquisar e acabei com algumas informações aqui muito curiosas. Olha. Cada uma dessas frases daria para ficar falando aqui um tempão, prometo não fazer vocês dormirem. Olha, numa caminhada, só o desequilíbrio empurra a gente para frente. Se você for um cara equilibrado, você vai ficar onde está. Pense nisso. Se você olhar em câmera lenta uma pessoa andando, ela anda sempre se desequilibrando. Às vezes a gente se desequilibra do lado e cai. Às vezes para trás. Se você entrar num site chamado Boston, blá blá blá, esqueci. Boston? Dynamics, obrigado. Quem falou? Desculpe. Você? Sensacional. O que eles fazem? Robôs. Entre lá e veja, você vai ficar abismado. Pô, meu, tem robô fazendo salto triplo melhor do que a gente já. Dando pirueta para trás, mais equilibrado do que a gente. Mas em câmera lenta você vai perceber que ele é desequilibrado e ele controla o desequilíbrio. Sem desequilíbrio você não vai para frente. Sem desconforto você fica onde está. A pior merda que pode acontecer é você estar confortável. Aí você não quer deixar o conforto. Quantas vezes você não teve que pensar 2 vezes antes de vir para a aula? Não vou hoje. Pô, aqui em França, puta cara chato. Desconforto é a única coisa que gera, na verdade, algum progresso, alguma evolução. Sabe? Fui depressa demais. Olha lá, aprender e ensinar passa por 2 coisas que eu andei lendo também. Puta que pariu, como é legal isso. 2 coisas que eu deixo também para vocês pesquisarem melhor. O mitos e o logos. Logos tem a ver com lógica, com conhecimento racional. Mitos tem a ver com coisas que eu sei que tem que alguma explicação, tem que ter, mas eu não consigo. Então eu creio. Curiosamente, os 2 se baseiam em fé. Matemática se baseia em meia dúzia de princípios, coisas que eu não provo. Eu creio. E se eu acreditar nas coisas diferentes daquilo, eu tenho outra matemática. Na maioria dos casos da matemática, a soma dos ângulos de um triângulo não dá 180 graus. Aí você fala, ué, eu posso não acreditar nisso? Pode não acreditar, você tem um tipo de geometria. Se você acreditar que dá 180 graus, você tem outro tipo de geometria. Ambas perfeitamente consistentes, perfeitamente lógicas, que respondem a perguntas de forma perfeitamente correta. Eu coloquei uma frase aqui também, que eu andei lendo e discutindo com alguns professores, que também é para pensar. Sabe, uma das finalidades da matemática é racionalizar essa filosofia, esse conhecimento. Se você apenas fala por falar, estou terminando, professor, você perde a consistência. A matemática pode ter 1000 defeitos, mas quando você prova uma coisa matematicamente, ela está provada. Por isso que todo cientista busca respaldos na matemática.
Não estou sendo arrogante. A matemática não é minha. A matemática é uma propriedade do gênero humano, pelo menos até agora. Não apareceu nenhum ET por aqui para me contradizer por enquanto. Olha o que Aristóteles falou aí há mais de 2000 anos atrás. Ó. Em algum momento não existia inteligência. Mas o que existia deu origem a ela, a alguma coisa. Talvez o Big Bang, uma singularidade, eu não sei de onde surgiu, ele também não tentou explicar. Uma frase muito interessante que apareceu, se a semente vira árvore, a semente é uma coisa pequenininha e ela vira uma árvore, é porque uma atitude virou uma coisa que pode ser. A frase dele é, o ato virou potência. Aquilo que foi feito gerou aquilo que pode ser. Aristóteles. O que é que mantém essa transformação sempre legal? A inteligência. E aí a pergunta para vocês, o que diabos é inteligência? Para Aristóteles era um movimento, várias pessoas têm explicações, os estoicos era a razão universal, os holísticos achavam que era a consciência cósmica, um pensador chamado David Hume achava que era o entendimento, os judeus achavam que era Deus, sabe, de qualquer forma, isso tudo teve que ser passado para alguém, de uma geração para outra. Caso contrário, todas as gerações teriam que descobrir tudo novamente. E a melhor maneira de passar tudo isso para frente aí é que chegou onde eu queria, brincar, jogar, ensaiar, treinar. Desde que o homem é homem, desde as cavernas, o homem brinca. Ele ensina as suas crianças brincando. O seu gato ensina o gatinho filhote brincando. Jogando. Você fala, o que diabos é jogar? A palavra jogar é uma palavra extremamente inteligente. Professor, quiser falar depois, pau na máquina. Tem algo a ver com diversão, com fazer as coisas com bom senso, com senso de humor. Tem a ver com endorfina, com prazer. Jocoso, vou dar risada. Pesquisei isso. Jogar, faz parte da brincadeira. Ensaiar, eu não nasci sabendo, eu preciso ensaiar. Vocês têm que treinar, têm que fazer exercícios, têm que ler e errar. Se eu sou um guerreiro, eu vou treinar. Aqueles jogos ridículos, medievais, de um tentando espetar o outro. Sabe para que servia aquilo? Não apenas para divertir o príncipe, para que na hora que fosse verdade, eu não fizesse merda. Porque merda era minha vida jogada fora. Então os caras ensaiavam. Tudo bem? Era jogo. Era um jogo. Treinar, ensaiar, tá? Um eterno faz de conta, como você falou. Eu treino primeiro, faz de conta. Na hora que eu precisar, eu faço. O dia que você estiver fazendo medicina, você vai ensaiar 10 vezes num cadáver. Jogos são uma forma de você otimizar a inteligência, não apenas diversão, é de aprender, de ensinar. Quase toda atividade humana passa por isso, o professor falou. O jogo é uma forma de linguagem, uma forma de eu dizer o que eu sou, o que eu penso, o que eu quero. Uma forma de eu me afirmar. E aqui entra a matemática de novo, olha lá. Todos os jogos, sem exceção, mesmo os jogos de azar, de sorte, razão. Primeira coisa importante. Todo jogo tem regra. Olha que legal. Tem lógica. Mesmo os jogos de sorte. Por incrível que pareça, você pode ajudar a sua sorte. Falar em estatística. Foi sensacional. A estatística nasceu de um cara que jogava pra caramba, só perdia, de vez em quando ganhava. Aí ele ficou nervoso, foi falar com um matemático. Blaise Pascal era um matemático. Ele falou, cara, eu estou cansado de um dia amanhecer pobre, ficar rico e virar a noite eu estou pobre de novo. Eu queria uma coisa mais regular. Nasceu a estatística. Agora, ninguém joga com estatística, a não ser que seja um jogador profissional, a não ser que você tenha um cassino. Aí você vai jogar com probabilidade. Caso contrário, você não joga com tanta racionalidade, você joga mais com emoção, intuição, cara. É aqui que está o grande diferencial, intuição. Aqui, sensibilidade. Sabe o Spassky, quando jogava xadrez, ele não ficava analisando 15, 20 mil posições possíveis. Ele vinha na carteira, olhava, via a jogada do cara, em alguns segundos ele sabia o que fazer. Intuição, emoção e, obviamente, conhecimento. Aquela posição já tinha acontecido algumas vezes na vida dele, ele já tinha ensaiado, ele já tinha treinado. E aí cai no tabuleiro. As pessoas não pensam nas palavras. Tabuleiro vem de tábua. Tábua. Olha lá, tabela. Tabuada. Toma, tabulada? Tabuada.
Planilhas. Olha lá, quando você vê um jogo, por exemplo, as pessoas em fila indiana, ó, isso é um tabuleiro. As pessoas brincam de roda, mãos dadas, é um tabuleiro. Os índios lá no Quarupi, todos um atrás do outro, é um jogo sensacional. É um jogo de tabuleiro. Tabuleiro passa por posição. Posição. O que caracteriza um tabuleiro é uma posição. Quando você abre o Excel, você tem lá células, cada uma na sua posição. Quando você olha para uma matriz, cada uma na sua posição. O Excel é uma imensa matriz. Quando você olha para uma TV, você não percebe, mas tem um monte de pontinhos. Sabe como é que eles chamam? Pixels. É sensacional, dá uma estudada nisso. Veja como é que o cara que inventou o primeiro tubo de televisão, ele pensou, é sensacional. As pessoas não dão valor, mas aquele tubo de fósforo inicial é uma aula de inteligência. Uma aula de inteligência. E é um jogo de tabuleiro. Ó, eu coloquei aqui só para vocês verem, ó, todas as imagens que a gente tem, fotografia, sabe? O cinema, uma imensa ilusão, um imenso faz de conta. Um monte de pontinhos que aparecem e que vão criando uma ilusão, um faz de conta. Mas é sensacional. Aí entra a literatura, entra a história, entra tudo. Uma linguagem. É um jogo.